E então, eu mostrei para vocês as estruturas cristalinas, né? E tava toda bonitinha, empilhada lá e tal, mas a verdade é que durante a solidificação dos materiais, eu tenho aparecimento de alguns defeitos. Eu tenho o exemplo dos defeitos, né, pontuais. Eu tenho aparecimento de lacunas, todo material tem lacuna, tá? A quantidade de lacuna que eu tenho ou não depende inclusive da temperatura que esse material tá. Então, além da lacuna, eu tenho os defeitos defeitos pontuais, que são os auto-intersticiais. É meio difícil de falar isso aí. Mas o que é isso? É um átomo que vai e enfia num lugar lá que ele não deveria estar, entendeu? E isso acaba causando, inclusive, distorções na minha rede. Eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo de um grão, né, de milho que apareceu onde não deveria aparecer, tá? Isso acabou distorcendo um pouco o restante da linha de grãos de milho. Olha só como é que ficou. E na prática isso ocorre também com os materiais, tá? Com a rede cristalina. Então, o aparecimento dessas lacunas e desses átomos, desses elementos, dessas impurezas autointersticiais acaba ocasionando distorções da rede. A adição de impurezas, o que seria adição de impurezas, gente? Porque a gente fala em impureza, parece que é ruim, né? Só que a gente adiciona elementos de ligas nos materiais para poder aprimorar determinadas propriedades desses materiais, tá? E esses elementos de ligas, quando a gente sempre trabalha com teores relativamente baixos. Então a gente adiciona esses elementos de liga na minha liga base, né, no meu material base, a gente chama esses elementos de liga de impureza também, tá certo? E quando eu adiciono esses elementos estranhos no meio de uma rede atômica lá, de um átomo que seja, a gente acaba acentuando o aparecimento desses defeitos. Quando a gente fala defeitos, essas discordâncias, parece que é uma coisa ruim, mas não é. A gente consegue melhorar as propriedades dos materiais controlando a quantidade de discordâncias que a gente tem na liga. Bom, gente, então é o seguinte, mesmo que seja um material puro, na verdade a gente não existe material puro, né? A gente pode conseguir, sei lá, 99,99% de pureza, mas 100% praticamente impossível. Mas mesmo um material puro, ele tem defeitos, né? E discordâncias também. A gente pode trabalhar sistema de processamento para diminuir isso, para fazer esse controle. Mas, né, a gente não tem aquele empilhamento perfeito ao longo de toda uma estrutura, não. É o seguinte, as discordâncias, elas são defeitos lineares. Eu tenho a discordância de aresta, eu tenho a discordância espiral e a mista. Vou colocar imagens para vocês aqui, para vocês verem. Só que a gente não vai passar muito tempo discutindo isso, não. Porque o que a gente precisa entender sobre discordâncias é que elas existem e elas se deslocam quando submeto o material a uma determinada tensão, por exemplo. Então eu tenho algumas discordâncias, alguns defeitos, e eu vou e coloco o meu material sob uma determinada tensão, e essas discordâncias elas vão se deslocando. E nesse deslocamento pode ser que ela encontre um sítio, uma região para se acomodar, de forma que ela fique inclusive um pouco mais organizada do que estava, tá? A gente tem que saber também que se eu tiver muita discordância, pode ser que uma discordância atrapalhe a outra,
a deslizar. Então é isso que a gente precisa saber sobre discordâncias, tá? Então eu não vou ficar me apegando muito a falar da discordância de aresta, espiral ou mista, não. Bom, então discordância é um defeito que eu tenho o desalinhamento de uma cadeia de átomos, então é um defeito linear. Nós temos também os defeitos de superfícies que, se é linear, eu tenho apenas uma dimensão, né? A partir do momento que eu passo a ter duas dimensões, eu tenho uma superfície. Os defeitos superficiais mais comuns que a gente tem são os contornos de grão, que a gente vai ver bastante também, e os contornos de fase, tá? Imaginem só, eu tive uma estrutura cristalina se formando aqui durante a solidificação. Aí eu tive outra nucleação aqui, formando outra estrutura cristalina. Aliás, a estrutura cristalina é a mesma, mas são orientações diferentes do cristal. Então eu tenho um cristal crescendo aqui, outra aqui, outra aqui. Chega num ponto que o material líquido se solidificou por completo e esses sólidos, eles se encontram. E na face, na superfície de encontro entre elas aqui, é que eu tenho esse defeito superficial. No caso aqui, é um contorno de grão, tá? A gente vai ver pra frente também que a gente tem diversas fases e constituintes possíveis para o mesmo material. E entre essas fases também eu tenho esses defeitos interfaciais, que é onde elas se encontram. Além dos defeitos intersticiais, discordâncias e interfaciais que a gente falou, a gente também tem os defeitos de massa e volumétricos, que é a presença de trincas, poros, inclusões, e que eles aparecem durante os processos de fabricação.